E aí, tudo bem? Como você tá? Eu, eu tô aqui, eu tô lembrando do comentário que o cara deixou. Caramba, você passou mais de 11 minutos aí falando no carro e não foi assaltado. Você bateu um recorde no Rio de Janeiro, né? Mas se der tudo certo aqui, eu consigo chegar até o final desse vídeo. Bem, hoje eu vou falar sobre essa ideia de medo de errar, que é uma coisa muito comum aí em todo mundo que está aprendendo alguma coisa. Talvez não somente o inglês, mas o inglês, eu devo dizer que ele vem mais carregado ainda com esse problema aí, com essa coisa, esse medo enorme de errar. Então, e essa é uma das vantagens. Uma das vantagens, é importante saber que tudo tem vantagens e desvantagens, mas essa é uma das grandes vantagens que as crianças têm em relação a nós adultos, e no sentido de aprender inglês, né? Eu sei que o pessoal adora falar, mas o meu filho, o meu primo, não sei o que, a criança de 4 anos fala tantos idiomas e não sei o que, porque ele aprendeu. Tudo bem, mas o principal do que eu vejo é essa falta de medo de errar e não ter medo de crítica. Então, por exemplo, no inglês eu pego exatamente o oposto. Eu já peguei vários casos aí de alunos, alunas que falam, olha, eu até quero falar inglês, mas o meu marido fica falando que o meu inglês é igual de bebê. Eu já escutei isso, já escutei o oposto também. O cara fala, mas aí a mulher fala muito melhor do que ele, fica corrigindo ele. Então, quando o cara tenta falar alguma coisa, ele tem um medo de crítica, ele bloqueia. Um outro caso também, tudo isso aí tem a ver com a ideia de medo de errar e medo de crítica. Um outro caso também que eu vejo muito comum é a pessoa que viaja e lá fora, lá nos Estados Unidos, ou quando ela realmente precise falar inglês, quando ela precisa, ela consegue se comunicar. Mas se tiver uma reunião, se tiver um grupo de brasileiros e pedir para que ela fale inglês, a pessoa fica super inibida, porque aí eu acho que vem esse medo da crítica mais forte, porque a pessoa fala o idioma dela, que é o português, e também fala o inglês, e aí de repente, igual eu escutei, em inglês tem essa que é overheard, eu escutei numa outra mesa, né, as meninas assim comentando, num restaurante, ela falou, não, porque ela não tinha o inglês para passar, não tinha o inglês suficiente. Ela falou uma coisa assim, não tinha nível de inglês, né? Não tinha o inglês suficiente. Então, aí você vê que o pessoal nivela bastante, coloca como se fosse uma coisa, ela tem que estudar, tem não sei o quê, tem uma crítica, uma coisa negra ali, uma coisa bem crítica, né? Isso aí vai bloqueando as pessoas. É a pessoa que quer começar a aprender inglês, fica muito inibida, porque fica sempre essa coisa de comparação e tudo. E a verdade é o seguinte, eu acho que a comparação que a gente tem que fazer é comigo mesmo. Você tem que se comparar consigo, né? Você tem que comparar com você mesmo e não se comparar aos outros, porque a sua evolução é a sua evolução e a do outro é do outro. Aí ele deve estar num nível melhor ou pior e tal. E isso aqui, sendo bem sincero, é uma coisa tão mais complexa do que somente saber gramática ou vocabulário. Já tive casos aí de alunos até que sabiam inglês, mas o cara era... Quer dizer, ele sabia pouco inglês, mas era super cara de pau. Então o cara sabia, sei lá, 100 palavras, mas com aquelas 100 palavras ele conseguia se virar muito bem, porque sobrava gestos e mímica e cara de pau e pegar uma palavra e colocar novos significados em cima dela através de mímica e gestos. Então, assim, porque a comunicação é muito além de gramática e vocabulário. Você tem corpo, você tem cara, você tem entonação, você tem papel, você escreve as coisas, você tem essa ideia de se virar. E muitas vezes... Aliás, eu diria até que a pessoa... Normalmente a pessoa que tem essa ideia do perfeccionismo, que é o oposto, assim, da pessoa que consegue se virar, que tem cara de pau e tal, né? A pessoa perfeccionista, ela sofre muito. E eu posso dizer isso porque eu tenho essa tendência a ser perfeccionista. E uma tendência que o perfeccionismo dá é de te bloquear. Porque se o negócio não estiver perfeito, você nem começa. Então é muito comum esse padrão, eu vejo nos alunos, e eu diria até que o próprio curso, ele colabora para que isso aconteça. Então, por exemplo, deixa eu explicar, é o cara que aí vai passar no básico 1, básico 2, básico 3, intermediário 1, 2, 3, pré-intermediário, aí intermediário, não sei o que, avançado, avançado 1, avançado 2, aí quando ele chega, passa o curso todinho, aí no último tem o que? Conversação. Então a própria grade do curso já, de uma certa maneira, ela tá te dando a entender que você tem que aprender inglês para depois, você tem que aprender perfeitamente para começar a falar.
Então a própria grade tradicional do curso, ela meio que já dá a entender isso. Você tem que saber perfeitamente para começar a falar. O que eu particularmente acho um absurdo. Você tem que começar fazendo, né? Então, se você sabe uma frase em inglês, eu falo isso para os meus alunos, em qualquer idioma, você sabe uma frase em português, em francês, em inglês, enfim, sabe uma frase em tal idioma, pega aquela frase e usa. Você sabe uma palavra, pega aquela palavra e usa com ênfase, né? Começa a praticar. É o que eu falo aqui, eu falei no outro vídeo, tão importante ou mais importante do que o input é o output. Porque, bem ou mal, a gente vê inglês aí o tempo todo. Se você tem minimamente algum contato com a internet, você vê inglês, né? O YouTube já está em inglês, vai McDonald's, o cardápio é todo em inglês, McChicken, Big Mac, sei lá, McFish, tudo lá está em inglês. Então, o inglês ele é muito presente. O que eu vejo, a minha experiência que eu pego dos alunos, e quase todos podem dizer isso, que no fundo eles sabiam mais inglês do que eles achavam do que sabiam. Então eu pego o aluno e eu vou puxando isso dele. Aí ele vai se dando conta, caramba, eu sabia muito mais do que eu achava que sabia, né? Então existe essa coisa de você provocar e de você começar a desenvolver. Mas o medo de crítica é muito comum, o medo de errar é muito comum e ele existe. Agora, o fato é o seguinte, o medo de errar, você vai ter medo de errar, né? Não tem jeito, né? Só que você tem que enfrentar, você tem que ir para cima, tem que enfrentar, porque o medo de errar é muito comum, muito recorrente. Eu vi um vídeo aí do Nando Moura hoje que me inspirou para fazer esse vídeo, que eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que voltar, sempre tem que pensar, essa ideia da coragem, de você ir para cima, de você saber uma coisa e executar aquilo. Porque o conhecimento sem execução, para mim, não adianta de nada. Você ter conhecimento, ter cultura, sem aplicabilidade daquela cultura, sem aplicabilidade daquele conhecimento, não adianta nada. Eu, por exemplo, falo outros idiomas também. O que adianta eu saber outros idiomas se eu não vou fazer nada com aquilo? É só para falar que sabe, né? Então, é muito importante pensar nisso. Aí o Nando Moura, ele estava falando, agora vamos trazer o assunto aqui para arte, para outra coisa, que eu também toco. Eu também sou guitarrista, eu também toco piano. Agora, na arte, eu já vejo de uma maneira diferente, né? Porque, claro, se você está lendo uma partitura, você tem que seguir aquilo ali. Mas se você já vai para uma música que ela é mais livre, como o jazz, e te permite improvisação, ainda que dentro de algumas regras, um erro pode ser um sinal. E aí você pode ser um caminho, ele pode indicar um caminho. Eu vejo dessa maneira. Então, se você está tocando tal nota, aí você chega a um ponto e fala, opa, isso aqui parece um erro? Será que é um erro? Então você pega aquilo ali, questiona, e você pode descobrir um caminho a partir daquele erro. Na língua, isso já é um pouco diferente, já fica mais complicado, porque nem sempre um erro é um sinal. Mas, uma coisa que eu faço com os alunos, e o que eu acho que você poderia fazer, aqui um exercício mental, um exercício de pensamento, é o seguinte: quando você cometer um erro, tente descobrir o porquê daquele erro. Essa é uma maneira de você desmontar o erro muito mais facilmente. Eu tento fazer isso com os alunos, no termo geral. Então, eu estou vendo que ele está seguindo por um caminho ali, né? Então, vamos pegar aqui um erro comum, que é, por exemplo, é muito comum o aluno ele confundir, por exemplo, will com want. Eu vou querer. Deixa eu ver, tem alguns erros assim que é de contaminação, que você vai passar do português para o inglês. Esse é um erro muito comum, né? Não estou citando assim will, want, mas enfim, quando você faz uma tradução literal e aí você passa do português para o inglês, num caso que não funcione, né? Então, aí você entendendo a origem desse erro, geralmente é uma contaminação, ou seja, algo que vem do português para o inglês. Lembrei um caso interessante, é que você vai falar idade. Então o cara vai falar assim, eu tenho 30 anos. E é muito comum a pessoa falar em inglês, I have 30 years old. Sendo que o correto em inglês não é I have, é I am. I am 30 years old. Só que o porquê que existe esse erro? Porque em português a gente fala eu tenho. Aí você vai passar para o inglês, você acha que é I have, mas não é I have, é I am. Então, entendendo o porquê desse erro, te dá muito mais possibilidade de você desmontar e saber ali trilhar no caminho certo. Mas ainda assim, ainda entendendo o porquê do erro, eu diria até que é mais importante você errar com ênfase e você comunicar do que você ficar ali tateando, gaguejando,
tentando falar, e aí igual fica o aluno, ele tá falando aqui para um outro aluno ou para uma situação, aí ele fica, não sei o que, não sei o que, aí vira para mim e fala, é assim que fala, não sei o que, aí I understand, aí é para afirmar e ele faz uma questão, faz uma interrogação quando era para fazer uma exclamação e não sei o que, aí fica inseguro. Essa insegurança e esse medo e essa coisa de ficar questionando, é assim, é assado, isso aí não comunica nada, isso trava a pessoa e não comunica. Então você realmente tem que enfrentar, ter ênfase naquilo que falar e depois se errou, problema, conserta ali na frente e é uma constante evolução, né? Inclusive, o inglês aí é uma colcha de retalhos, né? É por isso que você vê alunos avançados cometendo os erros idiotas, né? Eu não vejo essa progressão muito clara que muita gente acha, não, você tem que aprender isso, depois isso, números, cores e não sei o que e tal. Aí quando chega lá no avançado, já peguei vários casos de alunos avançados, aí quando você vai falar um número enorme, 2.700 e não sei o que, aí o cara fica em dúvida. É muito comum isso e não é vergonha nenhuma, eu já vi isso várias vezes, né? Então isso para mim prova que na verdade, ou então esquecer um verbo básico, ou esquecer uma conjugação no passado, um verbo irregular, o que supostamente um aluno avançado deveria saber. E a gente vê o tempo todo que não é bem assim, que isso causa dúvidas. Então a questão é o seguinte, não ter medo, aprender o idioma é realmente colcha de retalhos, né? Você, como no português, você não aprendeu o português assim, você não aprendeu, quando você tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, fala, meu filho já tá falando tudo com 3 anos. Tudo que? Não, só no presente, porque a gente só ensinou até o presente aqui, não. Não é assim, você vai aprendendo tudo junto, né? Não tem esse negócio. E eu acredito muito mais nessa ideia mais natural e mais, assim, espontânea do aprendizado, porque no final das contas é uma colcha de retalho mesmo. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.